então retornamos aqui à nossa discussão sobre os números reais, né? E nós fizemos a aula número 4 no dia 9 de janeiro. Hoje é dia 20 de janeiro, nós estamos fazendo a aula número 5 e estamos dando continuidade às dízimas, né? Nós trabalhamos com as dízimas simples, então nós explicamos como é que funcionavam as dízimas simples, por que aquela regrinha tão simples, né, de dividir o período por um conjunto de noves no denominador, por um número no denominador, tantos quantos forem os algarismos do período. Por exemplo, se nós tivermos isso, x, y, z, e assim vai. Sempre essa repetição que nós chamamos de período, a gente muitas vezes escreve assim também, x, y, z com a barrinha em cima, para designar que isso é um período que se repete. Como é que nós fazíamos? Então, nós pegávamos o período, que é um número simples, x, y, z, e dividíamos por tantos noves quanto forem os algarismos aqui. Um 9 para o x, um 9 para o y, um 9 para o z. Então, foi essa regrinha que nós tínhamos visto, né? Por exemplo, se nós tivéssemos um outro número, né, que não tivesse só zero, aqui se fosse, por exemplo, 35,48 e assim vai. Então, esse número aqui, que é uma dízima simples, nós escrevíamos assim, 38,48. Esse aqui é o período, é a parte que se repete. Agora, esse número aqui tem uma parte inteira e a parte que é decimal, que é fracionário. Então, a gente escreve isso aqui, 35 mais 0,48. E aí, é só fazer a dízima agora. 35 mais, aí aqui, 48 sobre 99. Aí agora é só somar essas frações. Como é que a gente soma duas frações, né? Aqui eu tenho o 1, denominador. 35 é a mesma coisa que o 35 dividido por 1. Então, nós tiramos o mínimo múltiplo por 1, que é 99. 99 dividido por 1, 99. Então, fica 35 vezes 99. Mais 99 dividido por 99, 1. Mais 48. Então, 35 vezes 99 é a mesma coisa que 35 vezes 100, que dá 3.500, e diminui 35, que dá 4.465. Então, fica 3.465. Isso é 99 vezes 35. É só multiplicar por 100, que dá 3.500, e diminuir de 1, que vai ficar menos 35. Então, 3.465 mais 48 sobre 99. 65 com 48 fazem 113. Então, vai ficar 3.513 sobre 99, né? Que vai ficar 8, 5, 13, 6 e 4, 10, tá? Quem quiser fazer o cálculo, agora é só pegar a maquininha e dividir 3.513 por 99, vai ver que vai dar esse número aqui. Então, eu só fiz esse exemplo para relembrar o que a gente fez na aula 4, que foi no dia 9. Dízimas periódicas simples. E hoje a gente vai fazer agora as dízimas compostas. Mas que a gente já sabe, então, que a gente vai poder transformar numa dízima simples. Nós vamos pegar agora as dízimas, o que é uma dízima periódica composta. Então vamos falar assim. Então já tínhamos falado das dízimas, né? Simples. Então essas aqui nós já estudamos. E agora vamos falar nas compostas, que é um caso também, né? Que a gente reduz. Então, nós vamos transformar dízimas compostas em dízimas simples. Mas, o que é uma dízima composta? O nome está dizendo, composta, que é formada de algumas partes. Então, vamos pegar um exemplo assim. Por exemplo,
Um exemplo, 0,14, 0, e aí vem 3, 3, 3. Toda a vida, aí não para o 3, vai toda a vida o 3. Então o que a gente está observando? Que nós temos aqui o período. O que está se repetindo toda a vida? 3. Tem um período. Mas tem uma parte anterior ao período que não se repete. Ela vai até um certo ponto e depois a repetição inicia. Então isso aqui é o que nós chamamos de pré, que está antes, período. Isso é o pré-período. É o que vem antes do período. Eu tenho que, quer dizer, para ver uma dízima composta, eu tenho que identificar a parte que se repete, ou seja, eu tenho que identificar o período. Então eu estou vendo o período aqui. Vamos pegar um outro exemplo. 48,0076, e aí vamos colocar assim, 350, toda aí 350 é o que vai começar a se repetir. A partir do 76, a gente vai ter sempre 350, 350, 350. Então, isso aqui é o período. É o que vai começar agora. Quando a gente coloca essas reticências, é que essas reticências estão dizendo que assim por diante. Assim por diante. Agora 3, 3, 3, 3, 3 toda a vida. Aqui é 350, 350, 350 toda a vida. Então isso é uma dízima composta. Tem uma parte inteira, aqui nós não tínhamos a parte inteira. É um zero. Zero não é nada. Apesar de ser muito importante, zero não é nada. Então isso aqui é a parte inteira. Isso aqui é o pré-período. E essa parte aqui é o período. Só para a gente pegar outro exemplo, a gente poder olhar e já saber que é uma dízima composta. 3,0405, e aí 13, 13, e aí vai. Isso significa que o 13 é o período, 0405 é o anteperíodo, e 3 é a parte inteira. Então nós temos uma parte inteira, um pré-período e depois aquilo que se repete. Que a gente pode escrever até assim, como a gente aprendeu com a dízima periódica simples. 0405 e aí bota o 13 com a barrinha, para indicar que 13 vai se repetir daqui para frente. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu posso apagar esse 350 e botar a barrinha aqui, para indicar que esse 350 agora vai se repetir, essa estrutura vai se repetir. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu posso abandonar esses 3 aqui e botar a barrinha em cima do 3, para dizer que 3 é o período que vai se repetir. Então esses são exemplos de uma dízima periódica, de uma dízima composta. Ela é periódica, mas é composta. Ela é periódica porque ela tem um período, e ela é composta porque ela tem uma parte nova, que é o pré-período. Então, período, pré-período. É só olhar e identificar. Agora, nós já sabemos trabalhar as dízimas simples. Então, a gente não tem nenhuma dificuldade em transformar uma dízima composta numa dízima simples. Vamos ver como. Truque muito simples. Vamos ver que nós tenhamos esse número aqui, 0,45, e aí 8. Então vamos dizer que esse 8 seja o período. Então vamos lá, vamos escrever 0,45, 8 com a barrinha. Então é um período. Então tem um período. Ó, se a vírgula tivesse aqui, isso era uma dízima periódica simples. Por quê? Porque eu só teria período. Mas a vírgula não está aqui. A vírgula está aqui. Então isso aqui me traz um pré-período. O que eu posso fazer? Vamos transformar essa dízima simples, a dízima composta, numa dízima simples. O que eu poderia fazer para essa dízima ficar simples? Era só colocar a vírgula aqui. Então, posso fazer assim, 45,8.
toda a vida. Virou uma dízima simples. Só que eu alterei o número. O número não é 45, é 0,4588. Então eu alterei o número. Na verdade, a vírgula está aqui. Mas eu coloquei aqui só como um truque para eu transformar a dízima numa dízima simples. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós podemos pensar assim: a dízima, a vírgula, na verdade, está aqui, mas eu botei ela aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, para esse número aqui voltar a ser o número verdadeiro, a vírgula tinha que estar aqui, mas ela não está. Então, o que eu faço? Para ela ficar aqui, eu teria que andar 2 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, eu traria para cá e botaria aqui. Aí eu recuperaria o número original. Então, quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, isso é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Ou é a mesma coisa que dividir por 100. Posso fazer assim, ó, 45,8 sobre 100. Então, boto 8 aqui, 100. Então, estou só explicando qual é o truque. Eu transformo numa dízima simples. Mas ao transformar numa dízima simples, eu tirei a vírgula do lugar. E não posso, porque o número é esse. O número não é 45,8. O número é 0,458. Então, com um truque, eu forço a barra e trago a vírgula para cá. Mas, na verdade, para ter esse número aqui, a vírgula teria que estar aqui. Ou seja, eu teria que andar com a vírgula 2 vezes para a esquerda. Então, eu coloco esse número que eu criei para fazer a dízima simples, mas multiplico por 10 a menos 2, que é a mesma coisa que dividir por 100. Agora eu tenho certeza que esse número aqui dividido por 100 é exatamente esse número aqui. Agora, ficou simples. Meu problema, então, reduziu-se a fazer essa dízima aqui. 45,8. Isso é uma dízima simples, já sei trabalhar isso. Isso é o quê? 45, que é a parte inteira, mais 0,8. Ah, boa. Então isso aqui é 45 mais, agora, dízima simples, 8 nonos. Dízima simples. Então, como é que eu somo 45 com 8 nonos? Esse número aqui é inteiro, vai com 1. Então, vai ficar 45 vezes 9. 45 vezes 9. Mais 8 sobre 9. Quer dizer, que eu estou fazendo aqui, daqui para cá, o que eu fiz foi somar a fração. Somar um número inteiro, 45, com 8 nonos. Então, 45 é a mesma coisa que 45 sobre 1. O mínimo múltiplo comum é 9, então fica 9 por 1, 9. 45 vezes 9. 9 por 9, 1. 8 vezes 1. 45 vezes 9, viu? 45 vezes 10, 450. Mais 450 menos 45. Porque multiplicar por 9 é a mesma coisa que multiplicar por 10 menos 1. Então eu multiplico por 10 e depois diminuo de 45. 450 menos 45, 405. 405 mais 8, 413. 413 sobre 9. Mas não acabou. Acabou. Por quê? Porque isso que está aqui é isso aqui, que é o numerador. Então o que a gente tem que fazer agora? Pegar o que está no numerador, que eu transformei em 413 sobre 9, e dividir por 100. Isso? Ó, 413 sobre 9 foi esse trabalho que eu fiz aqui. Transformei o numerador, virou 413 sobre 9. Então eu tenho 413 sobre 9 sobre 100. Como é que eu divido uma fração por um número? Quando eu pego uma fração, por exemplo, 3 quintos, e divido por 8, como é que a gente faz? A gente pega a fração e multiplica pelo denominador, 1/8. Então vai ficar 3 sobre 40. Então, quando a gente divide uma fração por um número, é só multiplicar esse número pelo denominador. Então,
Se eu estou dividindo 413 por 9, 413 nonos divididos por 100, é só jogar esse 100 no denominador. Então vai ficar 413 sobre 900. Então, essa dízima composta, que parecia complicada, a gente transformou nessa fração. Então, a receita é essa. É sempre olhar, vê a dízima composta, transforma numa dízima simples, mexendo com esse 10, botando no denominador alguma coisa. Vamos ver outro exemplo. E aí faz a dízima simples e depois divide o que tiver no denominador. Vamos fazer um outro exemplo. Então, quem viu esse exemplo, quem compreendeu esse exemplo já sabe tudo. Vamos pegar aqui um outro exemplozinho simples, de uma dízima composta também, que a gente vai transformar numa dízima simples. Vamos lá. Dízima, pegar outro exemplo de uma dízima composta. Vamos botar assim: 12,0045. Aqui é o período. Então é 45, 45, 45 toda a vida. Então por que isso é uma dízima composta? Porque ela tem uma parte que está fora do período. Ela tem um pré-período, quer dizer, entre a vírgula e o período existe aqui o pré-período. Então vamos lá. Exemplo simples como sempre. O que a gente precisa fazer para tornar essa dízima simples? Era trazer a vírgula para cá. Se eu tivesse esse número assim, 1.200,45, eu teria uma dízima simples. Por quê? Porque ela só tem período, não tem antiperíodo. Tá toda, já começa a repetir daqui. Então já começa a repetir depois da vírgula. Então a dízima é simples. Só que o número não é 1.200,45, é 12, vamos fazer o seguinte, para ficar um pouquinho diferente. Vamos botar assim, vou botar aqui 3 zeros. 0, 0, 0, 45. Multiplicar só para ficar um pouquinho diferente. Então, o que eu teria que fazer? Dízima composta? Sim. Por quê? Depois da vírgula eu tenho o pré-período. E aqui é que eu tenho o período. O que eu preciso fazer para essa dízima ficar simples? É trazer a vírgula para cá, porque aí eu já caio direto no período. Então vamos fazer isso. Vamos botar a vírgula onde ela não está. 12, aí eu boto esses 3 zeros e aqui eu boto o 45. Virou uma dízima simples? Virou. Por quê? Porque depois da vírgula já começa o período. Tá aqui, direitinho. Só que o número não é 12.000, é 12, então a vírgula está no lugar errado. Na verdade, esse número tinha que ter a vírgula aqui, mas eu botei ela aqui. Então, para o número virar o número verdadeiro, a vírgula teria que estar aqui, ou seja, eu teria que andar com a vírgula 3 vezes para a esquerda. Então, a vírgula, na verdade, está aqui, mas para fazer o truque eu botei ela aqui. Então, para fazer o número verdadeiro, para eu não sair do número verdadeiro, eu teria que ter a vírgula aqui, ou seja, uma casa, 2 casas, 3 casas para a esquerda. 3 casas para a esquerda significa dividir por 1000. Então, quando eu escrevo isso agora, dividido por 1000, na verdade, a vírgula está aqui, mas quando eu divido por 1000, na verdade, ela fica aqui. E aí eu recupero o número antigo. Então, o que eu fiz? Eu botei a vírgula para a direita para poder transformar a dízima numa dízima periódica simples. Quando eu boto a vírgula para a direita, eu andei 3 casas para a direita. Estava aqui, ó, 1, 2, 3. Para eu recuperar, se eu andei 3 para a direita, para recuperar eu tenho que andar 3 para a esquerda. Quem dá 3 para a direita e depois volta 3 para a esquerda, não sai do lugar. Então é o que eu estou fazendo. Eu ando 3 para a direita para fazer o meu truque, resolver o meu problema. Mas para não sair do lugar, para não ter certeza que eu não alterei o que eu quero, eu tenho que andar 3 para a esquerda. 3 para a esquerda e dividir por 1000. E aí agora acabou. Agora é fazer o de sempre. Olha para o numerador, transformei o numerador numa dízima simples. 12.000 mais
0,45. Então, eu tenho 12.000 mais dízima simples, 45 sobre 99. Como é que eu faço isso? Nós já estamos cansados de saber. Somar um número inteiro por uma fração. Multiplica 12.000 por 99. Então é a mesma coisa que multiplicar 12.000 por 100. 12.000 multiplicado por 100. Tá aqui, ó, multipliquei por 100. E diminui de 12.000. É só para fazer um cálculozinho, né? Então, 0, 0, 0, 8, 8, 1, 1, né? 10, então dá 1.188.000 mais 45 sobre 99. O que eu fiz? Eu multipliquei 12.000 por 99. Então só pode fazer com a maquininha, sem problema nenhum, mas 12.000 multiplicado por 99 é a mesma coisa que multiplicar por 100 menos 1. Então fica 12.000 vezes 100, 12.000 vezes 100 dá 1.200.000. 1.200.000 menos 12.000. Então 200, 1.200.000. 200.000 menos 12.000 dá 188.000. Então dá 1.188.000 mais 45. Então vai ficar no final de tudo, como é que eu somo? Esse número com esse, eu só botar o 45 aqui atrás. Vai ficar 1.188.045 divididos por 99. Então agora está resolvido. Então isso aqui eu consegui calcular. É um número feio? É. É grande? É. Mas está calculado. Então é 1.188.045 divididos sobre 99. Mas ainda divididos por 1.000. O que eu faço? Dividir uma fração por um número é multiplicar esse número pelo denominador. Então vai ficar 1.188.045 divididos por 99.000. 99 vezes 1.000 dá 99.000. Então, esse número assim, essa dízima composta ficou esse número feio. Se nós quisermos, podemos simplificar esse número também. Como é que a gente simplifica uma fração? A gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? Só para lembrar, como é que eu simplifico uma fração? Por exemplo, 6 décimos. 6 divido por 2 dá 3. 10 divido por 2 dá 5. Agora eu já não posso dividir mais. Se eu tivesse que pegar uma outra fração, 438 sobre 58. Então vamos lá. 438 eu posso dividir por 2. Dá 219. 58 eu posso dividir por 2. Dá 29. Posso dividir por mais alguma coisa? Não. Então esse número, né? Quer dizer, a gente pega uma fração. Por exemplo, só para finalizar, se eu pegasse esse número aqui, 15, por exemplo, 125. Então, eu não posso dividir 15 por 2, mas posso dividir por 3, dá 5. E 125, eu posso dividir por 3? Não, não posso, não dá número exato. Agora, eu posso dividir 15 por 5, dá 3. E 125 por 5. Dá 25. Então, isso aqui está certo? Tá. É igual a isso aqui também está certo. Então, isso é igual a isso. Então, aqui é a mesma coisa. Eu não posso dividir esse número por 2. Por quê? Porque é um número ímpar. Termina em 5, 45. Mas esse número aqui, eu posso dividir por 5. E todo número terminado em 0, eu posso dividir por 5. Então, eu posso dividir 1.188.045
188.045, eu posso dividir por 5. Quem quiser faz com a maquininha. Então vai ficar 2 vezes 5, 10, para 11, 18, 3 vezes 5, 15, 18, 38, 7 vezes 5, 35, 30, 6 vezes 5, 30, 4, 0, 45, 9. Então, dividi esse número aqui por 5. Deu 237.609. Posso dividir o denominador por 5. 99.000 divididos por 5. Então, 4, 49, 45, 48, 0, 0, 0. 19.800. Então, tá bom, não tem problema. Posso deixar o número assim? Posso. Tá certo? Tá certo. Mas eu posso simplificar também, porque no final do dia dá isso aqui. É dividir o numerador por 5 e dividir o denominador por 5. Esse número aqui, ó, 10 com 18. 5, 12, 18, 27. Todo número, quando a gente somar todos os algarismos de um número e der um múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Ó. 2 e 3, 5. 5 e 7, 12. 12 com 6, 18. 18 com 0, 18. 18 com 9 dá 27. Então aqui em cima dá somando todos os algarismos dá 27, que é divisível por 3. Aqui embaixo, ó, 10 com 8, 18. Também é divisível por 3. Então eu posso dividir o numerador por 3, que vai dar um número exato. Eu posso dividir o denominador por 3. Então, 237.609. Posso dividir por 3. Então, 3 vezes 7, 21, 23 aqui. 27, 3 vezes 9, 27, dá 0. Pego 6, 2 vezes 3, 6. Pego 0, 0. Pego 9, 3. Então, 79.203. Então, ainda posso dividir. Então, fica menor ainda o número. Fica 79.203 no numerador. Agora, vamos dividir 19.800 por 3 também. 6 vezes 3, 18. 18. E aí vai ficar 6.600. 6.600. Então, dividir. Ok. Vamos ver se agora pode dividir por 3 de novo. 15. 15 com 2, 17. 17. Não, desculpa. 7 com 9, 16. 18, 21. Então, 7 com 9, 16. Com 2, 18. Com 3, 21. Então, em cima dá um 21. Posso dividir por 3. Aqui embaixo dá 12. Posso dividir por 3. Então, vamos dividir. 79.203. Vou dividir por 3. 3 vezes 2, 6, para 7, 1, 19, 3 vezes 6, 18, para 19, 1, 12, 4 vezes 3, 12, 0, não tem nada, 3, dá 1. Então, 26.401. Então, aqui em cima ainda dá um 26.401. E aqui embaixo, 6.600 por 3, 2.200. Agora, acabou. Eu não posso mais dividir por 3, porque aqui embaixo soma 4. Então, não vai dividir por 3. Então, não adianta dividir isso. 8, 12, 13. Também não dá para dividir por 3. Então, acabou. Então, esse número horroroso tão grande, 1.188.045 divididos por 99.000, no final de toda essa cadeia, se reduz a isso aqui. 26.401 divididos por 2.200. Está certo deixar a resposta assim? Está. Está certo deixar a resposta assim? Está. Está certo deixar a resposta assim? Também está. Por que a gente prefere essa resposta? Porque é mais simples. Então a gente sempre tenta simplificar. Quando uma fração pode ser divisível, é melhor simplificar. Por exemplo, vamos pegar uma fração assim, vamos dizer assim, 625. E vamos dividir isso aqui por, sei lá, 8.025. Então,
Não dá para dividir por 2. Será que dá para dividir por 3? Ó, 6 e 2, 8. 1, 5, 13. Não dá. Dá para dividir por 5. Todo número terminado em 5 é divisível por 5. Então, 625 divididos por 5 dá 625 por 5 dá 1, 12, 125. Se eu multiplicar 125 por 5, fica 25, 12, 625. 8.025 divididos por 5 deve dar 16.005. Só passar com a maquininha, divide com a maquininha. Se eu multiplicar 16, isso aqui, desculpa, isso aqui é 8.025, deve dar 1.605. Vamos ver. Se eu multiplicar por 5, vai ficar 25, 8, não, 5 vezes 6, exatamente. Então, 625 divididos por 8.025 é a mesma coisa que 125 sobre 1.605. Termina em 5, termina em 5. Posso dividir por 5 de novo. 125 divididos por 5, 25. 16 é 1.605 divididos por 5, vai dar 500, né? 500, vai ficar aqui 25, 5 vezes 3, não vai dar. Dividido por 5 vai ficar 300, né? Vai sobrar 1, 10, 325. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, não, a conta errada aqui. 1.605 divididos por 3. 5, perdão, por 5. Então vai ficar 3, vai ficar 1, 10. Aí 5 vai ficar 2. Né? Deveria dar 300, não, 315. 1.605 divididos por 5. 9 vezes 5, 15, 16, 1, 10. 9 vezes 5, 10, 5, perdão, 321. 300, então, botando 325. Então, 5, 10. Então, 25, 321. Esse aqui não posso dividir por 3. Esse aqui até eu poderia dividir por 3. Ó, 3 e 2, 5 e 1, 6. Mas não posso dividir, então não adianta. Esse eu posso dividir por 5. Esse eu não posso. Acabou. 25 sobre 321. Então, essa fração aqui está certa? Ok. 625 divididos por 8.025. Está certo, tá? Mas essa aqui fica mais simples, ó. Simplificou. Então, sempre que a gente puder, a gente vai dividindo progressivamente o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, dá para dividir por 2? Não dá. Dá para dividir por 3? Não dá. Dá para dividir por 5? Aí a gente vai fazendo. Por 6? Então, dividiu por 2 não dava. Dividiu por 3 não dava. Dividiu por 5 direto. Ó, ficou assim. E acabou aqui. Então, não tem problema. Eu estou só dizendo que se quiser simplificar, é sempre bom. Porque a gente gosta de ter uma resposta mais simples. Né? Dividir 1.188.045 divididos por 99.000, no final de tudo, ficou muito mais simples. 26.401 divididos por 2.200. Então, mas é só, isso aí é só, vamos dizer, o que a gente chama de uma cosmética. A gente está só embelezando o número, só enfeitando o número, melhorando o número, né? Ou seja, emagrecendo o número. O número estava muito gordinho, antiestético, agora o número ficou mais magrinho, ficou mais elegante. A gente bate o olho, fica mais simples de ler, mas né, nada contra a gordura. Vamos lá? Vamos fazer outra dízima composta só para finalizar, porque agora é só vocês mesmos, né, proporem exercício. Eu acho que é muito importante, falando aqui para os estudantes, né, é muito importante a gente não só pegar exercício proposto por alguém, mas nós mesmos propormos exercícios para nós. Né? Quando você propõe um exercício para você mesmo, você aprende, porque ao propor o exercício, você já está forçando um caminho, já é um aprendizado. E depois, você pode propor o próprio exercício e achar difícil de resolver, ou ter que pensar para resolver. Não é porque você propôs que você já sabe a resposta. Então, ao propor o exercício, a gente já faz um certo esforço e aprende alguma coisa. E ao resolver, dobra o aprendizado. Professor, sim? Também pode ser o contrário. A partir da fração, você pode obter a dízima. Isso também, isso a gente vai falar agora dos números racionais. A gente pode começar com uma fração e depois chegar na dízima. O que é fácil. Se eu tiver uma fração qualquer, né, então eu pego uma fração 35 sobre
99. Vamos dividir 35 por 99. Então, vamos dividir. Não posso dividir 35 por 99. Boto um zero aqui, agora eu posso. Aí boto 0, aqui. Se eu pegar aqui e multiplicar por 3, 99, 3 vezes 9, 27. Para 30, 3. 3 vezes 9, 27. 1, 3, 30, 35. Aí aqui agora eu boto 530. 530 divididos por 99. 5 vezes 9, deve dar um 5 aqui. 5 vezes 9, 45. Para 55. 5 vezes 9, 45. 1, 5, 50. Aí aqui fica 3, né? 350. Aí agora eu vou começar tudo de novo. Ó. Apareceu o mesmo 350 que eu dividi aqui. Então, isso aqui significa 0,35. Aí agora, quando eu começar tudo de novo a dividir por 99, vai aparecer de novo 35. Então, isso aqui, quando a gente divide, a gente já começa a ver a periodicidade. Ó, comecei com 350. Na primeira divisão, produzi 530. Na segunda divisão, ó, já aparece o 350. Então, quando eu for dividir esse 350 por 99, vai começar a repetir toda a cadeia. Então, o 35 vai se repetir. Então, essa dízima aqui, como a gente já esperava, né, ela é 0,35, 35, 35 toda a vida. Então, transformar a fração numa dízima é simples. Eu boto uma maquininha e ela divide. O problema inverso, que é o que nós estamos aprendendo, transformar a dízima numa fração. Aí a gente aprendeu também como transformar dízima periódica simples e dízima periódica composta em fração. Então, vou fazer mais um último exercício, uma dízima composta, e aí a gente vai depois misturar dízima simples com dízima composta no mesmo cálculo. Então, vamos pegar uma outra dízima composta. Vamos pensar juntos. Quero pegar uma dízima periódica, uma dízima composta. Vamos lá. Digamos que eu tenha uma parte inteira, vamos dizer assim, uma parte inteira. Então, 20. Depois vou querer pegar um período um pouquinho longo, só para complicar. 0, 0, 8, 0. Então isso aqui é a parte pré-período. Vamos pensar agora em pegar o período. Vamos dizer assim, 208. 208. Aí vai toda a vida repetindo 208. Então 208 virou o período. Então 208 é o período. Então, essa é uma dízima periódica, simples ou composta? Composta. Porque depois da vírgula eu não ganho direto o período. O período fica lá para trás. Tenho um pré-período. Está lá, o pré-período. O que eu tenho que fazer para ter uma dízima periódica simples? Nós já aprendemos a lição. O truque é só botar a vírgula aqui. O exercício, a vírgula está aqui. Mas se eu tirasse a vírgula daqui e colocasse aqui, eu teria uma dízima periódica simples. É o truque que a gente vai fazer. A vírgula está aqui. Eu vou fazer aquele truquezinho. Eu vou trazer a vírgula para cá. Que aí eu transformo numa dízima simples. Mas quando eu trouxer a dízima para cá, eu andei 1, 2, 3 casas para a direita. Eu andei 1, 2, 3, 4. Eu andei 4 casas para a direita. Então, se eu andei 4 casas para a direita, eu mexi no número. Então, para recuperar o número, eu tenho que voltar 4 casas para a esquerda. Voltar 4 casas para a esquerda e dividir por 10.000. Então, vamos fazer o truque, transformando a dízima numa dízima periódica assim. Fica 20, aí vou trazer a vírgula para cá. Vai ficar 0080. 0080, vírgula 208. Então, agora sim, trouxe a vírgula para cá. Transformei numa dízima periódica assim. Então, depois da vírgula já começa o período. Acabou-se. Mas eu alterei o número, porque eu andei 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então, para recuperar, eu tenho que andar 4 casas para a esquerda. 4 casas para a esquerda, dividir por 1, 2, 3, 4. Dividir por 10.000. Então, agora acabou. Tem que resolver o numerador, mas o numerador é chatinho, mas é uma dízima periódica simples. É 200.080. Olha o numerador. 2, 0, 0, 0, 80. Então, 200.080. É o numerador. Mais a parte decimal, que é o período. 0,208. Está lá. Acabou-se o problema.
fiz uma periódica simples, eu sei transformar. Então vai ficar 200.080 mais 208 sobre 999. Como é que eu somo um número inteiro com uma fração? Multiplico o número inteiro pelo denominador. Vai ficar 200.080 vezes 999. Vai ficar 200.080 vezes 999. Multiplicar por 999 é multiplicar por 1000 e diminuir o próprio número, 200.080. Então ficaram aqui 200.080.000. Lembra como é que a gente lê esse número? Divide de 3 em 3. Aqui começa 1000 e aqui começa 1 milhão. 200 milhões, 80 mil. E 0 para cá. 200 milhões e 80. Menos 200.080. Então, menos 200.080. Então, isso aqui eu estou multiplicando 200.080 por 999.000. Então, isso aqui vai dar para nós 0, 2, 9, 7, 8, 9, 1. Vamos ver se está certinho. 0, 8, 2, 10, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 7, 1, 8, 8, 2, 10, 10, 10 e tal. Vai ficar 199 milhões, perdão, 199.879.920 somados com 208. Multipliquei isso por isso, que deu isso tudo aqui. Então, 199.879.920 é esse produto aqui, 200.080 vezes 999, tá? 199.879.920. Aí eu vou somar com 208. Vai ficar 8, 2, 11, 10, 8, 199. Então ficamos com 199.880.128. Isso divididos por 999. Isso que eu fiz, ó, foi isso aqui. Esse calculinho aqui. Vocês podem fazer tudo na maquininha, não tem problema. Eu estou só fazendo a mão, porque eu não tenho maquininha aqui. E é bom a gente de vez em quando exercitar também o cálculo manual. 199, aqui deu, vamos ver se eu souber que é. 8, 2, 11, 10, 8, 8, tá certo. Então agora, isso aqui é o numerador. Isso aqui é isso aqui. Esse número feio aqui, ficou aquele número feio ali também. Agora eu venho dividir por 10.000. Então isso tudo aqui, divididos por 10.000. 1, 2, 3, 4. Então dividir uma fração por um número é botar esse número no denominador. Então vai ficar esse belo número aqui, 1.199.880.128 divididos por 999 em 4 zeros. Eu estou multiplicando por 10.000. Está lá. Que número é esse? 9.990.000. Então eu tenho 199.880.128 divididos por 9.990.000. Então, números bem grandes. Agora, posso simplificar. Esse número é dividido por 2, divisível por 2, porque é par. Esse número é divisível por 2. Então, posso dividir por 2 aqui, posso dividir por 2 aqui. Depois eu vejo se eu posso dividir por 3. Ó. 10, 19, 27, 35, 36, 38, 46. 46 não é divisível por 3.
Então, divido por 2. Vai dar um número par, vou dividir por 2 de novo, e assim vai. Então, a gente vai depois pode simplificar. O resultado é esse, sem a cosmética. Agora a gente pode fazer a cosmética. A cosmética é simplificar. Divide aqui em cima por 2, divide aqui embaixo por 2, dá um resultado. Depois vê se divide de novo por 2 por 2. Vai fazendo as divisões. Depois vê se dá por 3. Por 3 a gente já viu que não dá. Aqui em cima não dá para dividir por 3. Por 10, 19, 27, 35, 36, 38, 46. Então não dá para dividir por 3. Mas depois pode ser que dê para dividir por 2 de novo, né? E assim vai. Então, mas a gente já chegou a um resultado. Assim basta. Mas é sempre bom simplificar. Eu não vou simplificar para a gente não ficar fazendo mais cálculos desnecessários. Simplificar agora é só dividir por 2, por 3, todo mundo sabe fazer. Então nós já enfrentamos, né, a dízima periódica composta, que não tem nada de novo. É só o que a gente faz? Qual é o procedimento? Identifica o pré-período e transforma a dízima composta numa dízima simples depois que eu souber trazer a vírgula para depois do pré-período. Então, o procedimento foi esse. Então, vamos fazer um exercício agora de somar, pegar uma dízima simples, por exemplo, 1,38, 38 e assim vai. Então, eu vou botar aqui o período, 1,38, 38, 38, 38, mais, vou botar aqui, 0,777. Uma dízima simples mais uma dízima simples. E agora vamos subtrair uma dízima composta. 1,0144444. Tá? Essa aqui é uma dízima simples? Sim. Essa aqui é uma dízima. Por que é simples? Depois da vírgula, o período logo começa. Depois da vírgula, o período logo começa. Depois da vírgula, o período só começa aqui. Então eu tenho um pré-período. Então, para fazer esse cálculo, eu vou primeiro transformar. Vou botar aqui uma fração exata. Vou botar aqui, por exemplo, um número fracionário que não seja dízimo. Vou botar aqui 2,3. Acabou. Então, vamos somar tudo isso. Então, esse número aqui é uma dízima simples. Como é que eu faço essa dízima simples? Todo mundo já sabe. Parte inteira mais a dízima. Então, isso aqui é 1. Então, a primeira dízima aqui é 1 mais 38 sobre 99. Eu sei fazer. Vai ficar 99 vezes 1, 99. 99 com 38, 137. Sobre 99. Como é que eu somei? Somei essa 1 com essa fração, 38 sobre 99. Então vai ficar 99 vezes 1, 99. Mais 38. Então, 137, divididos por 99. Então, essa primeira dízima aqui, que é simples, eu já transformei. Então, já sei que eu transformei nessa fração. Essa segunda dízima aqui, também é simples? É. Tem parte inteira? Não. Parte inteira é 0. Então, não precisa nem me preocupar. É só botar 7 sobre 9. Então, essa aqui também está pronta. A segunda dízima está pronta. Então, peguei a primeira dízima, peguei a segunda dízima, vou pegar a terceira dízima. Essa é composta. Então, vamos fazer o nosso trabalhinho lateral. Vamos trabalhar só essa dízima. 1,01, e aí o período está aqui no 4. Como é que eu transformo essa dízima numa dízima simples? Identifiquei o período, o pré-período. O pré-período está aqui. Então, vamos trazer a vírgula para o lugar onde ela não está. Vamos botar a vírgula aqui, que aí ela vai ficar periódica assim, vai ficar 101,4. Ah, beleza, agora virou uma dízima simples. Mas o que eu fiz? Eu andei 2 casas para a direita. Para recuperar o número original, eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. Então, divide por 100. Por quê? Porque eu tirei a vírgula do lugar onde ela estava. Ela morava aqui, eu trouxe ela para cá. Então, isso é uma coisa artificial. Eu preciso recuperar. Então, eu andei 2 casas para a direita, botei a vírgula aqui. Mas meu número, ele está com 2 casas para a esquerda. Então, eu preciso dividir por 100. Agora, acabou-se. Em cima, uma dízima simples. 101
mais parte inteira, 101. Parte de dízima, 0,4. Parte decimal. Então, 101 mais 4 nonos. Acabou, seu numerador está feito. 101 mais 4 nonos. 101 vezes 9, 909. Mais 4, 913. Então, 913 nonos. Então, aqui em cima vai ficar 913 nonos. Mas eu estou dividindo por quanto? Por 100. Então, joga esse 100 no denominador. 913 por 900. Então, essa dízima aqui foi resolvida. 913 sobre 900. Então, foi resolvendo dízima por dízima. Isso aqui é dízima? Não. Isso aqui não se repete toda a vida. Parou no 3. Parou no 3, então é um número decimal normal. Número decimal. Como é que eu transformo um número decimal que não seja dízima, não tem parte que se repete, em fração? Escreve um número sem a vírgula. Depois, quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Então divide por 10. Já tínhamos aprendido isso lá atrás, na aula 2 ou na aula 1 mesmo. Então agora é só mexer isso tudo aqui. Está tudo resolvido. Resolvi as partes. Agora é só executar o cálculo final. A gente primeiro transformou cada númerozinho quebrado, cada dízima ou cada número decimal na fração correspondente. Então a primeira dízima ficou 137 sobre 99. A segunda dízima ficou 7 nonos. Menos 913 sobre 900. Mais 23 décimos. Pessoal, agora é só lembrar como nós somamos frações com diferentes denominadores. Então a gente tem um 99 aqui, tem um 9 aqui, tem um 900 aqui e tem um 10 aqui. Como é que a gente soma frações com diferentes denominadores? Nós temos que reduzir, redução denominador comum. Temos que tirar o M, C, ou seja, o mínimo múltiplo comum. Como é que a gente tira o mínimo múltiplo comum? Então a gente vai pegar cada número desse e decompõe em fatores primos. Vamos pegar 99. 99 eu posso dividir por 2? Não. Posso dividir por 3? Posso. Dá 33. 33 eu posso dividir por 3? Posso. Dá 11. 11 agora só é divisível por ele mesmo. No final dá 0 aqui. 11 dividido por 11 dá 1. No final dá 0. Então 99 é a mesma coisa que eu posso escrever assim. 99 é 3 duas vezes. Então 3 ao quadrado vezes 11. Isso é o que a gente chama de decomposição em fatores primos. Fatores, porque são as partes. Né? Cada 3 é um fator, o 11 é um fator. O 3 aparece duas vezes, então 3 ao quadrado. O 11 aparece uma vez só. 9. Como é que eu decomponho 9 em fatores primos? 9 eu posso dividir por 2? Não. Posso dividir por 3? Posso. Dá 3. 3 eu posso dividir por 3? Posso. Dá 1. Então 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Fácil, todo mundo sabe disso. 900. Vamos decompor 900 em fatores primos. Então, 900. Divido, toma 900. Eu posso dividir por 2. Dá 450. Que eu posso dividir por 2. Dá 225. 225. 450 divididos por 2, 225. 225 eu já não posso dividir por 2. Será que eu posso dividir por 3? Soma. 4 e 5, 9. Posso dividir por 3. Dá 75. 75. 7 e 5, 12. Posso dividir por 3. Dá 25.
25, 5 e 2, 7. Não posso dividir por 3, mas posso dividir por 5. Por 5, 5 por 5 dá 1. Então, no final do dia, 900 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Cada fator apareceu duas vezes. Ó. 2 apareceu duas vezes, 900 por 2, 450. 450 por 2, 225. 225 por 3, 75. 75 divididos por 3, 25. 25 por 5 dá 5, 5 por 5 não. Então, cada fator apareceu duas vezes. 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Isso é o número 900, decomposto em fatores primos. Está aqui. Agora, 10. Como é que eu decomponho 10 em fatores primos? Né? 10, eu posso dividir por 2? Posso. Dá 5. Eu posso dividir por 5? Posso. Dá 1. Então, 10 é 2 vezes 5. Então, vamos botar aqui. 10 é igual a 2 vezes 5. Então, acabou-se. Isso eu decompus. Só para eu pegar, somar potências do mesmo denominador, eu tenho que tirar o chamado mínimo múltiplo comum. Para tirar o mínimo múltiplo comum, eu decomponho cada número em fatores primos. Vamos dividindo por 2, por 3, por 5, por 7, assim vai. Agora, o que é o mínimo múltiplo comum? Mínimo está dizendo, é o menor. Múltiplo é alguma coisa que é múltiplo desses números. Ou seja, se eu multiplicar qualquer um desses números por alguma coisa, eu vou encontrar aquele mínimo múltiplo comum. E comum por quê? Porque é comum a todos. É mínimo múltiplo comum de todos. Ele é um número que é divisível por todos ao mesmo tempo. Então vamos lá, como é que eu tiro o mínimo múltiplo comum? Eu pego, primeiro, vou ver todas, o nome está dizendo comum. Então, eu vou pegar todos os números que aparecem aí. Aparece o 2? Aparece. Aparece o 3? Aparece. Aparece o 5? Aparece. E aparece o 11. Então, o MMC, como é que a gente faz? A gente vai tirar o MMC, a gente escreve assim, ó, MMC entre 99, 910. Então, esse símbolo aqui, essa escritura aqui, ela quer dizer mínimo múltiplo comum entre os números, ou mínimo múltiplo comum aos números. 99, 910. Então, estou procurando o mínimo múltiplo comum a todos esses números aqui. Então, é um número que vai ser obtido e que esse número aqui, que eu obtiver, o mínimo múltiplo comum, se eu pegar esse número e dividir por qualquer um desses números, vai dar uma divisão exata. Isso que significa o mínimo múltiplo comum. Por exemplo, mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. 2 é igual a 2 elevado a 1. É 2. 5 é 5 elevado a 1. Então, eu vou pegar 2 e vou pegar 5. Dá 10. 10 é o mínimo múltiplo comum de 2 e de 5. Se eu pegar o mínimo múltiplo comum a 2 e 5, isso é igual a 10. Por quê? Porque 10 divide por 2 e 10 divide por 5. Então, é um número que, dividindo por qualquer, que se torna divisível por qualquer um desses aqui. 10 é divisível por 2 e 10 é divisível por 5. É isso que nós estamos buscando. Então, quando nós estamos buscando 99, 910, nós estamos buscando o mínimo múltiplo comum aos números 99, 910. O que eu faço? Eu pego, vou pegar só um outro exemplozinho, só para ficar bem claro o conceito. O que é mínimo múltiplo comum? Vamos dizer que eu tivesse esses números aqui: 2, 8, 24 e 48. Vou pegar esses números aqui. Então, 2.
2 não preciso fazer nada. 2 é divisível por 2 e acabou-se. 8. Então, como é que eu faço 8? 8 divide por 2 dá 4. Divide por 2 dá 2. Divide por 2 dá 1. Então, 8 é 2 elevado a 3. Vamos tirar 24. 24. Eu divido por 2 dá 12. Divido por 2 dá 6. Divido por 2 dá 3. Divido por 3 dá 1. Então, 24 é 2 aparecendo 3 vezes 3. E vamos tirar 48. 48 dividido. Então, 48 divide por 2 dá 24. Aí vai repetir tudo. Então, quem fizer o cálculo vai ficar 48 por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 3 dá 3, por 3. Então, é 48 é 2 elevado a 4 vezes 3, porque vai ser 48 por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Acabou. Então, 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Vezes 3 uma vez só. Então, o que eu vou buscar agora? Eu vou buscar o mínimo múltiplo comum aos números 2, 8, 24 e 48. O que eu vou fazer? Eu vou procurar todos os números que aparecem aqui. Aparece 2 e 3. E aí, de todos os números que aparecem, eu vou buscar aquele que tem a maior potência. 2 tem potência 1, 3, 4. Qual é a maior potência que está no 2? É o 4. Então eu boto aqui a maior potência, que é o 4. E 3 aparece aqui e aqui, mas sempre com a mesma potência, que é a potência 1. Então eu só boto 1. Então, 2 elevado a 4, tá? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Então, o mínimo múltiplo comum a 2, 8, 24 e 48 é 48. Ou seja, se eu pegar 48, então é mínimo múltiplo comum. Esse número é múltiplo comum a todos esses. Ou seja, esse número é divisível por todos esses. 48 eu posso dividir por 2? Posso. 48 eu posso dividir por 8? Posso. Dá 6. 48 eu posso dividir por 24? Posso. Dá 2. 48 eu posso dividir por 48? Posso. Dá 1. Então, o mínimo múltiplo comum a 2, 8, 24 e 48 é o próprio número 48. Só para lembrar como é que a gente faz. Então, pega sempre todos os fatores que aparecem. Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos pegar esse número aqui. Vamos pegar 8. Vamos pegar 32. Não, vamos pegar 32 não. Vamos pegar 8. Vamos pegar 36. Vamos pegar 15 e vamos pegar 60. Então eu quero saber quem é o mínimo múltiplo comum a 8, 36, 15 e 60. Quem vai ser? O que eu tenho que fazer? Ou seja, eu vou obter um número aqui, chamar esse número aqui de x grande. O que significa esse mínimo múltiplo comum a 8, 36, 15 e 60? Significa um número x que pode dividir por 8, pode ser divisível por 36, pode ser divisível por 15 e é divisível por 60. Então, ou seja, esse número aqui pode ser dividido, dando divisão exata, por 8, por 36, por 15 e por 60. Então, por isso que ele é chamado de mínimo múltiplo comum. Comum porque ele é um múltiplo comum a todos esses números. Ou seja, esse número aqui pode ser dividido por qualquer um desses números. Então, isso que é o mínimo múltiplo comum. Como é que eu faço? Então, vamos fazer decomposição em fatores primos. 8, 36, 15 e 60. 8. Nós já fizemos 8 até agora. Divide por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 8 é 2 elevado a 3. 36. Divide por 2, 18. Divide por 2, 9. Divide por 3, 3. Divide por 3, 1. Então, 36 é 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado também. 15. 15 é rapidinho. Divide por 3 dá 5. Divide por 5 dá 1. Então 15 é simplesmente 3 vezes 5. 60. Divide por 2.
Vamos lá, 60. Divide por 2 dá 30. Divide por 2 dá 15. Divide por 3 dá 5. Divide por 5 dá 1. Então, 60 é 2 vezes, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Acabou-se. Então, a regrinha do mínimo múltiplo comum. Pega todos os números que aparecem. Aparece 2. Aparece 2. Aparece, aqui não tem 2, não importa, mas aqui tem. Basta que apareça uma vez. Tem o 2, tem. Tem o 3, tem. Tem o 5, tem. Agora vamos ver. Buscando as maiores potências. Qual é a maior potência do 2 aí? 2, 2, 3. É o 3. Qual é a maior potência do 3? É essa aqui. E qual é a maior potência do 5? É a mesma, é um aqui e um aqui. Então 5 fica 5 elevado a 1. Então agora, 2 elevado a 3 dá 8. 3 ao quadrado dá 9 vezes 5. Então, 8 vezes 5, 40, vezes 9, 360. Então, o mínimo múltiplo comum a 8, 36, 15 e 60 é 360. 360. Então, esse mínimo múltiplo comum vale 360. 360 eu posso dividir por 8? Posso. Dá 45. 360 eu posso dividir por 36? Posso. Dá 10. 360 eu posso dividir por 15? Posso. Dá 24. 24, né? Porque 36 divididos por 15 dá 24. 360 dividido por 15 dá 24. E 360 dividido por 60 dá 6. Então, 360 é o mínimo múltiplo comum. Por quê? Ele é divisível por todos esses números. 360 dividido por 8, divido. Dá 45. 360 dividido por 36, divido. Dá 10. 360 dividido por 15, divido. Dá 24. 360 dividido por 60, divido, dá 10, dá 6, dá 6. Então, isso é o mínimo múltiplo comum. Então, vamos voltar ao nosso exercício. Por que a gente fez todo esse parênteses, todo esse intervalozinho, para lembrar o que é mínimo múltiplo comum? Então, o mínimo múltiplo comum é aquele número, é o menor número possível, o número mais baixo possível, que ao mesmo tempo pode ser dividido por todos esses números aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, mínimo múltiplo comum a 3 números x, y e z, o mínimo múltiplo comum é um número, o menor número possível, por isso que é mínimo, que seja divisível ao mesmo tempo por x, por y, por z. Então, o menor número possível, mínimo, que seja divisível por x, que seja divisível por y e que seja divisível por z. É múltiplo. Qualquer número que é múltiplo de um número é divisível por aquele número, né? Se b é múltiplo de a, significa que b pode ser dividido por a dando um número inteiro. Se 35 é múltiplo de 7, é porque 35 pode ser divisível por 7, dá 5. Então, o múltiplo é aquele número que pode ser dividido por um outro número dando um inteiro. Então, b é múltiplo de a. Então, b sobre a dá um número inteiro. Então, o múltiplo pode ser divisível. Comum, se é comum, é de todos, é múltiplo de todos ao mesmo tempo. Então, significa que aqui eu vou ter um número, que eu posso chamar de um número n. Então, n pode ser divisível por x, n é divisível por y e n é divisível por z. E esse n é o menor número possível. Quer dizer, qual é o número mais baixo que ao mesmo tempo pode ser dividido por x, por y e por z. Esse é o significado do mínimo múltiplo comum. Então, por isso que a gente tem que fazer a decomposição em fatores e pegar todos os fatores. Então, vamos fazer de novo. Só lembrando, 99, a gente tinha feito, 99 por 3 dava 33, por 3 dava 3, então 99 era 3 ao quadrado vezes 11, porque eu apaguei, estou fazendo de novo. Então, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 11, 99. 9, era só 3 ao quadrado. 900,
O que a gente fez com 900? Dividiu por 2, deu 450. Dividiu por 2, deu 225. Então, 2 apareceu 2 vezes. Aí, 225, nós dividimos por 3, deu 75. 75 nós dividimos por 3, deu 25. 25 nós dividimos por 5, deu 5. 5 dividimos por 5, não. Então, 900 é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Vamos fazer a prova para ver se está certo mesmo. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 25, 100. 100 vezes 9, 900. Então está certinho a minha decomposição. E 10. Então simples, né? 2 dá 5, por 5 dá 1. Então quem vai ser o MMC? Quais são os números que aparecem em todos? 2 aparece pelo menos uma vez? Aparece. Então vai entrar o 2. 3 aparece? Aparece até demais. Aqui, aqui e aqui. O 2 aparece só aqui e aqui, mas entra. O 3 apareceu? Apareceu. O 5 apareceu? Apareceu. O 7 apareceu? Não. O 11 apareceu. Agora vamos procurar as maiores potências. O 3, qual é a maior potência que o 3 aparece? A 2, 2 e 2. Então, 3 aparece. A maior potência. A potência do 2. Qual é a maior potência do 2? Aqui é 1 e aqui é 2. Então, a maior potência do 2 é 2. A maior potência do 3 são todas 2. Então, aparece o 2. Não tem nada maior do que o 2. Qual é a maior potência do 5? É esse 2 aqui. E 11 só aparece uma vez. A potência dele é 1. Então, 11 fica 11 mesmo. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25, vezes 11. Então, vamos lá. 4 vezes 25, 100. 100 vezes 9, 900. 900 vezes 11 é a mesma coisa que 900 vezes 10, que dá 9.000. 900 vezes 11 daria vezes 10, que é 9.000 e soma 1, 900. Então dá 9.900. Esse número aqui então é 9.900. Bom, então nós tiramos o mínimo múltiplo comum aos números 99, 9, 910. O mínimo múltiplo comum é 9.900. Então, lembrar como tirar o mínimo múltiplo comum. Fazemos a decomposição em fatores primos. Depois, buscamos todos os números que aparecem aqui, pelo menos uma vez. Colocamos todos. E depois buscamos as maiores potências com as quais eles aparecem. Então, o 2 apareceu com a máxima potência 2. O 3 apareceu sempre com 2. Então, o máximo é 2 mesmo. O 5 apareceu aqui com 2 e aqui com 1. Então, fica o 2. E o 11 apareceu uma vez só. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 9.900. Então, o que significa isso? Significa que nós vamos fazer uma fração única com o mínimo múltiplo comum, que é 9.900. E aí a coisa agora fica simples. Como esse número é múltiplo comum a todos, ele pode ser dividido por todos eles. 9.900 dividido por 99 dá 100. Eu vou multiplicar 137 por 100. É isso aqui. 9.900 divididos por 9 dá 1.100. 1.100 vezes 9 dá 9.900. Então dá 1.100. Então aqui vai ficar 7 vezes 1.100. Menos. Então vamos lembrar, gente. Como é que a gente faz? Divide isso aqui por isso e multiplica pelo que está em cima. Então 9.900 divididos por 99 dá 100. Então 137 vezes 100. 9.900 divididos por 9 dá 1.100. Então 7 vezes 1.100. 9.900 divididos por 900 dá 11, né? Quer dizer, 900 vezes 11 é a mesma coisa que 900 vezes 10 mais 1.
Então, 9.900 divididos por 900 fica 11. Então, vai ficar 913 vezes 11. E depois, 9.900 divididos por 10 dá 990. Então, vai ficar 23 vezes 990. Então, vamos recapitular aqui. 9.900 divididos por 99, 100. 137 vezes 100. 9.900 divididos por 9, 1.100. Então, 7 vezes 1.100. 9.900 divididos por 900, 11. Então, 913 vezes 11. 9.900 divididos por 10, mais 990. 23 vezes 990. Então, agora é só fazer esse cálculo. Pode fazer com a maquininha, sem problema nenhum. 137 vezes 100, 13.700. Mais 13.700. 1.100 vezes 7, 7.700. Menos 913 vezes 11. 913 vezes 11 é a mesma coisa que 913 vezes 10 mais 1. 913 vezes 10, 9.130. Certo? 9.130. Mais 1, mais 913. Então fica 3, 4, 10. Então 10.043 menos 10.043. Então isso aqui eu multipliquei. Faz com a maquininha mesmo. 913 vezes 11. É 913 vezes 10 mais 1. 913 vezes 10, 9.130. 913 vezes 913. Soma agora 3, 4, 10. Então 10.043. E finalmente 23 vezes 990. Então vamos fazer o seguinte: 23 vezes 990 também é simples. É 23 vezes 1.000 menos 10. 1.000 menos 10 dá 990. Então, 23 vezes 1.000 dá 23.000. Menos 10. 23 vezes 10, 230. Então, 22.770. 0, 10, 10, 22.770. Mais 22.770. Então, pessoal, acabou. Agora é só probleminha mesmo do ensino fundamental. Né? Somar. Como é que eu somo números com sinais mais e menos? Somamos todos os números com sinal mais. Então vai ficar 13.700 somados com 7.700 somados com 22.770. Então isso aqui dá 0, 7, 14, 21, 5, 12, 14, 4. 44.170 é a soma desses números aqui, 13.700, tudo que tem sinal mais primeiro. Então vamos lá, 13.700, 7.700, 22.770, 0, 7, 14, 21, 5, 12, 14, 2, 4. 44.170. E agora eu tenho que subtrair de 10.000 e 43, subtrair, diminuir. 10 menos 3, 7. 6 menos 4, 2. 1, 4, 3. 10, 6, 7, 1, 4, 4. 34.127. Então aqui em cima deu 34.127. E no denominador, 9.900. Então, pessoal, essa sominha aqui, tão inocente, isso, mais isso, menos isso, mais isso, no final de tudo deu uma fração bonitinha, 34.127 divididos por 9.900. Vamos ver se dá para fazer cosmética. Esse aqui eu não posso dividir por 2, esse aqui eu posso, mas esse aqui eu não posso, não adianta. Vamos ver se eu posso dividir por 3, 7, 8, 10, 17, então não dá. 7, 8, 10, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5. Então, fecha assim, não precisa nem simplificar mais.
34.000 pode ser, não sei se dá para dividir por 11, né? Porque esse aqui dá para dividir por 34, 127 divididos por 11, vamos ver, tá? 0, 1 aqui, 11, dá 1, dá 0, 2 não adianta. Então ficou assim. Então no final pode deixar assim, 34.127, quer dizer, quem diria que desses números aqui iria surgir essa bela fração. Então é isso, não tem dificuldade, né? O exercício é simples. Eu vou fazer o seguinte, para a próxima, nós terminamos ainda na próxima aula, então nós vamos tratar melhor agora então da classificação. Depois que nós estudamos as dízimos, simples e compostos, a gente agora vai classificar o que são números racionais e o que são números irracionais, né? Animais racionais e animais irracionais. Números racionais e números irracionais, né? Os números irracionais não são perigosos, como também os animais irracionais são perigosos. O gatinho, o cachorrinho, o passarinho, dizem que são irracionais, né? Não sei se são não, parece que são racionais, mas são classificados como animais irracionais. E segundo a classificação, o único animal racional é o homem, que talvez seja um dos menos racionais, né? Que é o que mais mata, o que é mais violento, né? E a gente não mata para sobreviver, que nem os caçadores, os predadores. A gente mata às vezes por violência, né? Então, mas os números também, os números racionais são interessantes, os números racionais também são bonzinhos, não são perigosos não. Perigoso só o homem. Então, só para finalizar, eu vou deixar uma tarefa, que na próxima aula eu corrijo. Vou deixar essa tarefinha aqui, né? Seria executar a operação abaixo. Quem estiver trabalhando em conjunto é sempre bom. Uma coisa boa é trabalhar junto, um ajudar o outro, trocar ideia, porque a gente aprende compartilhando. Mas quem estiver sozinho, faz sozinho, mas, claro, pode usar a maquininha à vontade. Então, vamos fazer a seguinte operação. Vamos dizer assim, nós temos um número que eu vou chamar de... um número que eu estou chamando de x grande. Vou dizer, o que é x grande? X grande é esse número assim. 3/4 menos 2, aí aqui tem uma dízima simples, 35. Aí aqui mais 4 vezes, vamos colocar aqui uma dízima composta, 1,032. Então 4 vezes essa dízima aqui. Menos, vamos botar uma dízimazinha aqui, 0,2222 ao quadrado. Ó, tem uma dízima que eu estou elevando ao quadrado. Não tem mistério nenhum, é só fazer a dízima e depois elevar ao quadrado. Então, nós temos esse número, 3/4, menos essa dízima simples, mais 4 vezes essa dízima composta, menos essa dízima simples ao quadrado. Vamos botar mais um número decimal aqui, mais 3,14. Então, nós temos... então, vou botar o seguinte, mais, aqui, mais, vou botar aqui, menos 3,14. Menos 2,5 ao quadrado, mais 3 vezes 3,14. Então, é um exercício montado com tudo que vocês conhecem. Vocês sabem mexer com fração, sabem mexer com dízima periódica simples, sabem trabalhar com dízima periódica composta. Aqui de novo aparece uma dízima periódica simples. Tá aqui 0, dízima periódica simples. Aqui é um número decimal simples, todo mundo sabe mexer. E aqui também um número decimal simples. Então,
pedacinhos que nós conhecemos. É só juntar os pedacinhos que nós conhecemos. Depois, vamos trabalhar o conceito que nós revisamos hoje, que é o mínimo múltiplo comum. Depois que todos esses números forem transformados em fração, vai aparecer o mínimo, vou precisar tirar o mínimo múltiplo comum a todos os denominadores. E aí é fazer aquele exercício. E aí, no final, executar o cálculo. Então, quem é esse número x grande? Que é essa expressãozinha matemática aqui, essa expressãozinha numérica aqui. Agora, só vou deixar uma tarefa, que é uma tarefa de, vamos dizer, de língua portuguesa, uma tarefa linguística, que é, vamos entender o que é racional, né? Procurem assim, o conceito de racional e o conceito de irracional. Qual é a origem da palavra racional? E qual é a origem da palavra irracional? Racional, o nome está dizendo, racional. Ela vem da palavra, ela é derivada da palavra razão. Razão acaba levando a racional, né? Uma causa da razão, uma causa racional. Ele tomou uma atitude muito racional. Ele tomou uma atitude usando a razão. Ah, essa pessoa é uma pessoa muito racional, ou seja, é uma pessoa que trabalha sempre com o critério da razão. Então, racional significa razão, está ligado à razão. E irracional, olha o prefixo negativo, irracional, a negação, né? Irracional, ilegal, aquilo que não é. Então, esse i é o prefixo, né, da negatividade. Irracional é que não é racional. Ilegal é que não é legal. Imaculado, né? Imaculado. Maculado significa manchado. Então, imaculado é que é sem mancha. É aquilo que é limpo, não é maculado. Então, o prefixo i. Então, irracional é justamente aquilo que é o oposto da razão. Poxa, essa pessoa é tão violenta, quando ele fica nervoso, ele fica tão irracional. Quer dizer, quando a pessoa fica nervosa, ela perde a razão, perde a capacidade de considerar. Então é irracional. E para os números, então, dê uma olhadinha, né, no dicionário, né, ou no Google, né, lá no Wikipedia, o significado de racional e irracional, que todo mundo mais ou menos sabe, mas é bom ver a origem da palavra, a raiz da palavra é a palavra razão. Agora, razão também tem um significado matemático. Em matemática, a razão é igual a uma fração. Quando a gente escreve uma fração, por exemplo, 10 sobre 2, eu estou dizendo a razão entre 10 e 2 é 5. Quer dizer, tirar a razão entre dois números é dividir um número pelo outro. Qual é a razão entre 10 e 2? É 5. Qual é a razão entre 3 e 8? É 3 oitavos. Não é um número exato, mas é uma razão. 3 oitavos é a razão entre 3 e 8. Então, razão. Qual é a razão entre x e y? Então, a razão entre x e y é x dividido por y. Então, razão é fração. Então, o que nós fizemos até agora foi transformar números quebrados, números decimais ou dízimos, em fração. Ou seja, nós transformamos esses números com vírgula, números decimais, em fração. Ou seja, colocamos esses números sob a forma racional. O que é em matemática, o que é racional? Racional é uma fração. É ter um numerador sobre um denominador. Isso em matemática é a razão entre n e d. A razão entre numerador e denominador. Isso é uma fração. Então, em matemática, algo que é racional é sempre algo que eu posso colocar sob a forma de uma fração. Aí a pergunta é, será que todos os números quebrados
podem ser colocados sob a forma de fração, eu posso sempre transformá-los em números racionais, mostrar que eles são números racionais? A resposta é não. Existem números que são quebrados e que não podem ser colocados sob a forma de fração. Portanto, eles não podem ser colocados sob a forma de uma razão. Portanto, eles são números irracionais. Então, em matemática, irracional significa que não pode ser escrito como uma fração. Não pode. Isso é irracional. E por outro lado, o oposto, o racional, é aquilo que pode ser escrito sempre como um numerador sobre um denominador. Só para lembrar. Então, todo mundo, a gente vai se ver na aula próxima, que a gente conhece um número irracional muito popular, é o número π, que aparece na geometria, que aparece na trigonometria, 3,1415, blá, 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 e não termina nunca, e não vai poder ser colocado sob a forma de fração. Não existe nenhuma fração que dê π. Outro número irracional que vocês estão acostumados a trabalhar lá no ensino fundamental é a raiz quadrada de 2, por exemplo. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Então, na próxima aula, nós vamos falar da raiz. A raiz quadrada, ela pode nos dar números irracionais. Ela pode dar números racionais também. Por exemplo, a raiz quadrada de 0, a raiz quadrada de... Vou botar assim. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 16, vou botar assim. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, é uma raiz quadrada que me dá um número certinho. Ou a raiz quadrada, por exemplo, de 16 nonos. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 9 é 3. Então, isso aqui é uma fração, é um número racional. Agora, essa raiz quadrada é irracional, ela não pode ser colocada sob a forma de fração. Vamos trabalhar isso melhor na próxima aula. Mas eu acho que, antes de mais nada, em matemática, muitas vezes a gente não entende uma operação matemática ou um conceito matemático, porque antes disso, a gente não tem uma ideia clara do que seja a palavra. Então, é importante conhecer a palavra para depois a gente ver como essa palavra é empregada para definir um conceito matemático. Então, tudo vem da razão. Então, a palavra fundamental para nós é a palavra razão, que no ponto de vista do senso comum, todo mundo sabe. Você tem razão, ou seja, o teu raciocínio é melhor, a tua conclusão é justa. Você tem razão. Eu me considero sem razão por ter feito isso. Eu fui grosseiro, eu fui mal educado, eu perdi a razão. Ou seja, eu perdi a racionalidade, eu perdi a palavra, eu perdi a educação, eu perdi a razão, eu perdi o controle. Razão, então, é pensamento, é controle. Racional é tudo aquilo que está ligado à razão. Irracional é aquilo que é oposto à razão. E na matemática, então, racional é razão. Mas razão em matemática é uma fração. A razão entre dois números, N e D. A razão entre dois números, 10 e 2. A razão entre dois números, 2 e 10. A razão entre 10 e 2 é 5. A razão entre 2 e 10 é 1/5. Então, eu estou sempre falando de frações, ou seja, razões. Então, números racionais são frações. Números irracionais não podem ser frações. Então, na próxima aula, vamos trabalhar um pouquinho melhor esse conceito, mas no início da aula, nós vamos fazer esse exercício juntos, para ver se vocês perceberam, como colocar tudo isso junto. É só lembrar, cada pedacinho daqui vocês sabem. Todo mundo sabe isso, todo mundo já sabe isso, todo mundo já sabe isso, depois é só multiplicar por 4. Todo mundo já sabe isso, depois é só elevar ao quadrado. Todo mundo já sabe isso, é só elevar ao quadrado. Aqui também, todo mundo já sabe, é só multiplicar por 3. Então, é um conjunto de coisas que nós sabemos. Às vezes, em matemática, a gente olha uma expressão, a gente se confunde porque vê muitas coisas, mas a gente tem que ir por parte. Cada coisinha eu conheço. Depois é só juntar as pecinhas. Então, fica mais ou menos isso aí. E a gente se vê na próxima aula
né? Que essa semana, então, hoje é dia 20, essa semana a gente vai fazer a aula número 6 para continuar com os números, né, racionais e números irracionais. Mas é sempre bom, o conselho que eu dou a vocês, né, é que na matemática tudo é muito definido, tudo é muito claro. E o que a gente precisa às vezes em matemática é entender o significado da palavra. Se a gente entender o significado da palavra, a gente às vezes entende melhor o que a gente está fazendo em matemática. Então, uma palavra que às vezes as pessoas desconhecem, trigonometria. As pessoas ficam, que nome, né? O que é isso? Mestre, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. O que você está fazendo o tempo todo? Metria. Metria, em grego, significa medição. Metro. Né? Metro. Medição. Metria. É aquilo que está ligado à medição. Então, geometria. Geo, terra. Metria, medição. Então os gregos usaram essa palavra geometria para falar na medição da Terra. Eles queriam medir o raio da Terra, porque os gregos já sabiam que a Terra não é plana, os gregos já entenderam que a Terra tem a forma de uma esfera, de uma bola, então eles queriam medir raio da Terra, medir distâncias. Então, geometria é a medida, o estudo das medidas. Trigonometria, trigonos, né? Trigono é ângulo. Trigonometria é medição dos ângulos. Então, a geometria ela mede distâncias e a trigonometria vai trabalhar, vai medir ângulos, né? Então, por isso que tem seno, cosseno dos ângulos. Então, é sempre bom, coisas simples assim, a gente entender, né, o próprio sentido. Muitas vezes eu já vi estudante, quando a gente pega no ensino médio, às vezes, estudante que não sabe, quer dizer, ele sabe a palavra MMC, mínimo múltiplo comum, faz a operação, mas não entende o que está fazendo. É mínimo porque é o menor possível, múltiplo porque ao mesmo tempo ele divide todos os números, e comum justamente por isso, porque ele é comum a todos os números, ele divide todos ao mesmo tempo. Então eu vou buscar aquele número menor possível que ao mesmo tempo, por isso que é comum, é divisível por todos os números, por isso que é múltiplo, é o mínimo múltiplo comum. Eu não falei na aula de hoje, mas muitos de vocês já conhecem também no ensino fundamental o máximo divisor comum, o MDC. O máximo divisor comum. Ou seja, é aquele número maior possível, pelo qual todos os números podem ser divididos. Então, se eu quiser tirar, por exemplo, o MDC entre 8, 32, vamos lá, 32, 80, por exemplo. O que é o máximo divisor comum? Agora é um número, é o maior número possível que eu posso colocar aqui no denominador, então o número x, que eu colocando aqui no denominador, todas as divisões estão certas. Eu estou pegando um número, que é um divisor, ele é divisor de x, ou seja, ele pode dividir 8, pode dividir 32 e pode dividir 80. Então, é o maior número possível, o número maior, mais alto possível, que eu colocando aqui no denominador de todos eles, por isso que é comum a todos, é o mesmo x para todo mundo, ele divide todo o número. Então, ele é o maior número possível que, colocado no denominador, ou seja, é divisor de todos esses números ao mesmo tempo, por isso que é comum. Então, qual é o número maior possível que pode dividir 8, que pode dividir 32, que pode dividir 80? Pronto, não é 80, porque o 8 não é divisível por 80, é 8, porque se eu puser 8 aqui embaixo, 8 divide 8, 8 divide 8, 8 divide 32 e 8 divide 80. Claro, eu não estou adivinhando, a gente sabe fazer isso, depois a gente vai falar da regrinha. Mas é só para entender o conceito, é o máximo divisor comum. Comum porque é o mesmo para todo mundo. Máximo porque é o maior possível. E divisor porque é aquele número pelo qual eu consigo dividir todos esses números aqui. Eu posso dividir 8 por esse número, 32 por esse número e 80 por esse número. Esse número, nesse caso aqui, é 8. Então, 8 é o maior número possível que, ao mesmo tempo,
pode dividir exatamente 8, 32 e 80. Então, o nome está dizendo, a operação MDC não é à toa, ela tem um significado, MDC, máximo divisor comum. Então é isso. Então estou só chamando a atenção, são coisas muito simples que eu estou falando, mas que às vezes a gente, quando está no ensino médio, ou está entrando assim, na matemática, a gente aprende os conceitos, né, mais pela fórmula, pela expressão, pela operação, e não faz assim, não presta atenção no significado das palavras, né? Em matemática, todas as palavras são colocadas no mesmo lugar certinho, as palavras são muito exatas. Então é só a gente conhecer o sentido das palavras, que o sentido das palavras vai nos fazer compreender muito melhor o conceito. Então é sempre bom, eu gosto sempre nas aulas aqui do pré-vestibular, do nosso curso de preparação para a universidade, né? Eu gosto sempre de misturar matemática com português, física com português, ou o grego, né, com latim, para a gente saber a origem das palavras, porque as palavras todas, né, os conceitos todos, eles vêm de palavras. E a gente entendendo a palavra, a gente vai entender o que o conceito quer dizer. Então, não é só a matemática, não é só a física, é a palavra. A palavra, o conceito que está ligado àquela palavra. Então, em física, a gente tem quase todas as palavras, né? Elas têm um significado muito importante na hora de nós compreendermos os conceitos. Então, por hoje é só. Eu apaguei o exercício que eu tinha deixado. Você não copiou não, né, Tiago? Não tem problema não, depois a gente vê pelo vídeo, para a próxima aula, antes da próxima aula eu acesso o vídeo para ver o exercício que eu deixei. Bom, então, muito obrigado por hoje. Obrigado, tchau.